presidente Jair Bolsonaro disse hoje, durante uma cerimônia alusiva aos 1000 dias de seu governo, que as Forças Armadas não cumpriram eventual ordem absurda emitida por ele ou por outro governante. Vamos assistir esse trecho. Sim, é meu comando. Se eu der uma ordem absurda, elas vão cumprir? Não. Nem a mim, nem ao governo nenhum. E as Forças Armadas têm que ser tratadas com respeito. Quando criaram a defesa em 99, não foi por uma necessidade militar, foi por uma imposição política para tirar os militares desse prédio. O presidente lembrou também das críticas que sofreu por escolher militares para o exercício de cargos importantes no governo. Acompanhe. Alguns criticam que eu botei militar demais, mais até proporcionalmente do que os governos de Castelo Branco, a Figueiredo. Sim, é verdade, é o meu ciclo de amizade. Assim como de outros presidentes, foram de outras pessoas. Era o ciclo de amizade deles. Comparem hoje todos os nossos ministros, incluindo os civis, com o que nos antecederam. Ainda na cerimônia desta segunda-feira, Bolsonaro criticou a decisão da CNN Brasil de demitir o jornalista Alexandre Garcia, depois de o comentarista ter defendido no quadro Liberdade de Opinião o chamado tratamento precoce. Aspas. Assistimos semana passada a algo estarrecedor. Uma grande rede de televisão, num quadro conhecido como Liberdade de Opinião, um famoso jornalista foi demitido por sua opinião. Não tem coisa mais absurda do que isso para onde estamos caminhando, fecha aspas, fala do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou lá para os Estados Unidos falar com a Ana Paula. Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruna. Boa noite, Conrado. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Já estou com saudades, né? Fiquei 3 semanas aí, fiquei mal acostumada. Já estou com saudades, mas já a gente está de volta. Bom, acho que o que a gente pode comentar nesses dias, né, de governo de Bolsonaro, que eu acho que foi o ponto máximo, né? Além daquele que a gente está acostumado aí, que é de ver a imprensa, a velha imprensa, como diz o mestre Augusto Nunes, criticando 24 horas por dia absolutamente todas as ações do governo federal. Críticas pontuais não existem, discordâncias pontuais não existem, infelizmente só a crítica da velha imprensa, que agora não passa, né, de uma imprensa militante, né, uma torcida ali de pompom na mão, a criticar apenas por criticar. E muito do que a gente viu, e aí é o ponto que eu acho que deixa mais explícito, né, dentro dessa administração do governo Bolsonaro desde 2018, é que aqueles que no passado diziam que eram antipetistas porque eram contra a corrupção, que era preciso tirar o PT, que era preciso tirar o Lula e toda aquela seita, né, petista, exatamente porque foi o partido mais corrupto da nossa história, a gente viu que muita gente tinha esse discurso, mas nas ações não era bem isso, não. Hoje, muitos ditos, né, liberais, entre aspas, fazem vista grossa para o Lula, né, aí no cenário presidenciável, e isso acho que foi o ponto máximo, né, nesses 1000 dias de governo Bolsonaro, a exposição dos hipócritas, a exposição das entranhas, das vísceras do Planalto, das vísceras de Brasília, nesse sentido, né, os projetos de poder que o brasileiro sabia, desconfiava, né, que tinha em Brasília e também ali nos militantes satélites dentro da imprensa, e hoje está tudo muito exposto, não tem mais como esconder, os armários estão escancarados, cheios de esqueleto, as máscaras, né, caíram aí durante a pandemia, vários projetos, né, de tirania pelo Brasil, e a gente percebeu que não era bem o discurso sobre combater a corrupção, tirar o PT por causa da corrupção. Era tirar o PT e colocar outro projeto aí em cena para comandar o Brasil. E o brasileiro, nesse tempo, Gabriel, cometeu, eu acho que a ação
entrou aí por um campo de ação que os moradores das Torres de Marfim, né, os iluministros do STF, aqueles parlamentares que estão no Congresso há muito tempo sem colocar para frente projetos de real progresso para o Brasil, aí aconteceu o que eles temiam acontecer, talvez nunca pensaram que pudesse acontecer, que foi o brasileiro se apaixonar por política como foi apaixonado por futebol um dia. Hoje o brasileiro sabe a escalação do STF, da primeira turma, da segunda turma, quem entrou, quem saiu da presidência, escalação da CPI, escalação do Senado, da Câmara, enfim. O brasileiro se apaixonou por política, mas não apenas se apaixonou, dominou as ruas, cobra diariamente as ações que eles precisam colocar em prática, né, como membros e ferramentas das nossas instituições, e isso chateou Brasília e também a imprensa militante. Então, eu acho que nesses 1000 dias de governo de Bolsonaro, acho que a gente pode enaltecer exatamente a paixão do brasileiro pela política, que agora, né, nos bares aí comenta-se mais de política do que de futebol, comenta-se mais de política do que novela, do que de samba, e a gente sabe que quando o brasileiro, ou qualquer povo, né, Gabriel, se apaixona por alguma coisa, aí, para dizer o ditado popular, não larga o osso e vai fazer de tudo para mudar o país para um ambiente, para uma página muito melhor do que estamos agora. Eu chamo o Fernando Conrado. Fernando, tudo bem? Boa noite para você. Meus amigos, uma honra estar aqui com vocês, minha amiga Ana, prazer estar com os ouvintes também, uma honra também aqui estar substituindo o Pelé, Augusto Nunes, então fico muito satisfeito. Pensando, senhores, sobre os 1000 dias do governo Bolsonaro, eu não sou um cara que tem esse chamado wishful thinking, né? Que acredita que o mundo pode ser melhor e que tudo vai funcionar muito bem. Eu não esperava que o governo Bolsonaro, não esperava muita coisa. Eu queria lá nas eleições de 2018 que ao menos tivesse menos corrupção e que a economia se equilibrasse, né? Então, se eu tivesse que dar uma nota aí para o governo Bolsonaro nesses 1000 dias, para um cara que não esperava muitas coisas, que não tinha ilusão alguma, eu daria uma nota 8. Um 8 bem redondo aí e bem bonito para o presidente. Por que eu digo isso? Porque as pessoas em si, quando se trocam um líder de uma nação, eles têm essa ideia, ainda mais que no Brasil, que a gente vive nesse eterno paternalismo ibérico, nesse eterno paternalismo do Estado, que a gente espera um cavaleiro branco, num cavalo branco também, que ele vê com uma espada reluzente salvar a nossa nação. Quando as pessoas têm esse pensamento acerca de um líder, eles não se dão conta que o estamento burocrático, ou seja, que o Estado como um todo, que os servidores como um todo, eles não são modificados só porque trocam um presidente, né? Então, muitas vezes aí, nós temos, por exemplo, no Ministério da Educação lá, nós temos milhares e milhares de funcionários que têm uma visão ideológica diferente da do presidente. No Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, nós temos uma quantidade infinita aí de funcionários que têm uma visão ideológica diferente do presidente. Mas mesmo assim, o presidente acabou dando um grande ar de respiro para toda a nação brasileira no momento que a gente vê aí um governo muito menos corrupto do que os outros governos anteriores, né? Não temos nenhum caso, nenhum escândalo pertinente, específico desse governo acontecendo. Nós conseguimos enxergar algumas melhoras importantes da parte econômica com uma visão mais liberal, nesse instante que nós temos, por exemplo, na infraestrutura, aí uma modificação para as ferrovias, nós temos uma lei de liberdade econômica, nós temos privatizações cada vez acontecendo no maior número, com maior eficiência em termos de portos e aeroportos, e nós temos também aí uma visão de mundo mais conservadora sendo colocada nessa pauta dos costumes. Isso aí acabou alegrando a população sobremaneira, porque hoje nós vemos, e aí a Ana trouxe muito bem essa grande mudança na vida do brasileiro, que é discutir política. Quando eu estudava ciências políticas, lá no milênio passado ainda, 1997, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no meu carro, era o Escort R3 87, tinha um adesivo assim, ó: quer mudar o Brasil? Discuta política. Parecia algo utópico naquela época, e eis que,
pouco de 25 anos depois, nós estamos aí discutindo política num horário nobre, igual aqui na Jovem Pan, e assim como todos os brasileiros estão fazendo por todo o Brasil. E nesse instante, olha a grande mudança que a gente tem também quando a Ana fala aí dessa velha mídia, né? Antigamente, nós nos reuníamos nos churrascos, na roda de chimarrão para falar sobre política, e depois nós iríamos ver nos grandes telejornais se a gente tinha acertado ou errado. Hoje mudou. Hoje tu assiste esses telejornais da velha mídia e aí tu vai para a roda de amigos, vem para as redes sociais, vem para outros veículos de comunicação para ver o que é realmente verdade e afrontar o outro lado da moeda com outras visões de mundo. Então eu acho que o governo, dentre esses... nessa visão que eu não esperava nada de grandes transformações no governo Bolsonaro, acabei ficando aí mais satisfeito do que eu esperava. Então eu dou uma nota 8 para esses primeiros 1000 dias do governo. E aqui comigo, na bancada do Pingo nos Is, Bruna Torlai. Bruna, boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Gabriel. Sua avaliação sobre esses 1000 dias do presidente Jair Bolsonaro e também sobre essa declaração dele. Ele é acusado de tentar um golpe desde que fazia campanha, né? Hoje não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa, né? Essa narrativa toda que a gente tem de que os militares são as pessoas que vão governar o Brasil na marra é algo completamente ultrapassado se a gente analisa a formação, né, dos generais que foram escolhidos por Bolsonaro para serem conselheiros, serem ministros, serem figuras importantes na composição do governo, mesmo para ser capaz de ajudá-lo a governar. O Bolsonaro, ele tem uma grande qualidade, eu acho que essa é a qualidade que está por trás do saldo positivo do governo. A Ana fez uma homenagem aí aos brasileiros, né? O Conrado deu uma nota 8, sabendo que muitas pessoas, assim como ele, não tinham expectativas de que fosse possível avançar muito pela própria estrutura do Estado brasileiro, engessada, aparelhada, cheia de elefantes brancos, e mesmo assim a gente consegue ter um saldo positivo, né? E o próprio Bolsonaro sempre soube que seria muito difícil, justamente por isso que ele acabou apostando nas lealdades pessoais, né? Em trazer para perto dele figuras em quem ele pudesse confiar. E ele nunca escondeu o quanto ele confia nos militares, justamente por conhecer as figuras eminentes dessa instituição há muito tempo. Agora, eu gostaria de aproveitar aqui para fazer uma homenagem a um dos maiores ministros, né? É um que está ali desde o começo, porque a gente não pode passar os 1000 dias de governo sem falar dele, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, tá? Porque quando a gente observa a economia, por mais que o Paulo Guedes seja extremamente talentoso e tenha feito um plano maravilhoso, o que a gente observou? Que o pacote de reformas que o Paulo Guedes pensou, e todo esse pessoal dele ali do Super Ministério de Economia, esse pacote tinha uma dependência da aprovação do Congresso, né? Muitas das reformas, elas deveriam passar pelo Congresso. E quando você depende do Congresso, pode passar uma, outra passa mais ou menos. Então, aquele conjunto que foi pensado pelo Paulo Guedes para que a economia desse um salto, não foi necessariamente aprovado. Então, você teve uma coisa aqui, outra ali. Então, o conjunto não andou, né? No caso do Tarcísio Gomes de Freitas, ele conseguiu realmente pôr em prática o que ele tinha em mente. E ele tinha o mapa do Brasil em mente. Então eu vou ler só um tweet aqui do Tarcísio, que é o seguinte, ele diz, a certa altura, na semana passada, ele disse: quando lançamos o Setembro Ferroviário e o novo marco das ferrovias autorizadas, imaginávamos acolher 7 pedidos com 30 bilhões em investimentos. Em 20 dias, já foram 14 pedidos de novas ferrovias privadas, 80 bilhões em obras. Isso é mais de 10 vezes o que temos de orçamento público. Marco das ferrovias, quando você tem esse tipo de atitude, você precisa de uma mentalidade política que entenda que a infraestrutura é aquele campo sem o qual a produtividade não pode ser superada no Brasil. Então, se você não resolve infraestrutura, você não resolve o grande problema do Brasil, que é de produtividade baixa. E o Tarcísio foi a pessoa que veio para fazer isso, né? Então, é alguém que compôs muito bem com o plano liberal, que era o do caminho da prosperidade aí, que foi o plano que elegeu o Jair Bolsonaro, tá? Então, quando a gente vê o trabalho do Tarcísio, a gente percebe que todas as falhas que a gente encontra no governo, e a gente encontra muitas, se deveram muitas vezes
a não haver por parte de cada ministro uma autonomia, a mesma autonomia que o Tarcísio experimentou, já que a infraestrutura não mobiliza ódios políticos como outras áreas. E a economia é uma área que mobiliza todos os ódios políticos daqueles que são favoráveis ao estado de bem-estar social, o estado grande, que são os social-democratas do PSDB e aliados, e, claro, a esquerda mais pesada, né, sindicalista e mesmo a identitária, que é PT e PSOL, né? Então é evidente que... E o Centrão, é claro, né, é aquele grupo que precisa de um Estado cheio para ele encontrar os seus esquemas de estar sempre no poder. Então, a gente tem alguns setores que mobilizam menos oposição do que outros. Se a gente analisar os setores que não ficaram aí sob a ótica da oposição, a gente vai perceber que o desempenho foi excepcional. E é isso que a gente deve lembrar quando a gente analisa os 1000 dias de governo. Tem muita coisa que não andou, a gestão da pandemia foi ruim, o Bolsonaro cometeu erros, mas... É alguém que sabe voltar atrás, é alguém que admite o erro, é alguém que sabe que não é capaz de governar um país sozinho, é alguém que sabe elogiar aquele que vai bem. E ele não se cansa de elogiar o Tarcísio e cada um dos ministros que deu a sua contribuição ao longo desses últimos 1000 dias. E vamos para Brasília, Zé Maria Trindade Apostos. Boa noite, Zé. Queria também a sua fala aí sobre os 1000 dias do governo Bolsonaro, também as declarações dele sobre os militares que não cumpririam uma ordem absurda, seja dele ou seja de qualquer outro governante. Salve, Gabriel. Passou rápido, né? 1000 dias de governo. Agora já passou da metade, tem que ir em frente. Olha, Gabriel, hoje o presidente Jair Bolsonaro vai falar longamente sobre os 1000 dias de governo, do que ele poderia ter feito diferente, do que ele gostou, né? Mas o balanço geral é positivo. É positivo mesmo diante ali de incertezas, né, e crises internacionais. Eu queria dar boas-vindas aqui ao Fernando, a Bruna, né, a Ana, que estão aqui. Eu estou me sentindo muito bem aqui com vocês. Olha, Gabriel, a crise não foi inventada pelo Brasil, né? A pandemia assolou o mundo inteiro e pegou o Brasil de cara aberta. O presidente Bolsonaro, ele atuou no momento correto, fez o salário emergencial, essa renda emergencial, e que salvou muita gente, e inclusive a economia do país. Muita gente não tinha um mínimo ali para comer diante da decisão de governadores de fecharem o país. Então, boa parte desses 1000 dias do presidente Jair Bolsonaro foi consumida exatamente por um fechamento geral determinado exatamente pelos governadores e prefeitos e não pelo governo federal. O Supremo usurpou o poder executivo de tomar decisões diante de uma crise. Era realmente o momento do presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde saírem em campo e evitar esse fechamento geral e fazer, evidentemente, a proteção aos brasileiros e, principalmente, o atendimento e o tratamento dos brasileiros. Mas não, foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal e isso, evidentemente, dificultou. E agora nós estamos vivendo um resultado desse trancamento, que é a dificuldade econômica. A fome voltou, a inflação está em alta, juros subindo, né? Mas tudo isso, o controle da inflação e a política de juros, fica por conta de um Banco Central agora independente. Um projeto do próprio presidente Jair Bolsonaro, que colocou o Banco Central como defensor independente da moeda brasileira. Então, a grande dificuldade e o grande calo deste momento do governo é realmente a situação econômica e de fundamentos. Na conversa com o presidente Jair Bolsonaro, ele admitiu ali de que ele mudaria o segundo escalão dos ministérios. Ele acha que as indicações foram boas para os ministérios, falou muito do Tarcísio, mas que o segundo escalão, o corpo ali técnico do ministério, não esteve bem. O governo do presidente Jair Bolsonaro foi um governo de mudanças, e quando se faz mudanças, imediatamente há, evidentemente, pessoas que são atingidas que ficam decepcionadas ou que ficam até magoadas. A gente vê pessoas aí que foram eleitas pela força do presidente Jair Bolsonaro e que hoje estão na oposição, ou seja, criticam e fazem força
contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas é o chamado aí fator dor do crescimento. O presidente acabou indo para o Congresso Nacional conversar, trouxe aliado. O Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil é uma grande novidade, proteção no Congresso Nacional, que evidentemente melhora aí a atuação do governo. Então, eu diria que nesses 1000 dias, o presidente Jair Bolsonaro enfrentou dificuldades muito grandes, depois ele contornou crises com o judiciário e também a possibilidade de crise no Congresso Nacional. Aprendeu a administrar a política ali e a frase é dele, de que não se pode fazer tudo de um dia para a noite. Ele não desistiu de mudar, mas só que agora ele muda com mais, digamos, critério e buscando mais apoio do Congresso Nacional, da política, mas de qualquer forma não esquecer do rumo das mudanças. É um governo de mudanças, daí a dificuldade aqui e ali e as crises ocasionais. O presidente não poderia ter feito diferente, não.